Este é o estereótipo clássico da Polônia. Um país cinza ou pós-socialista, sem nada a oferecer, além de mão de obra barata e não qualificada. No entanto, esse estereótipo já não é mais verdadeiro, e a Polônia de hoje se parece mais com isso. Nos últimos 30 anos, a Polônia passou por uma transformação incrível, crescendo mais do que qualquer outra economia na Europa e mais rápido do que os tigres asiáticos como Singapura, Coreia do Sul ou Taiwan. Hoje, a Polônia está emergindo como um importante polo tecnológico. A economia polonesa pode superar a do Reino Unido até 2030, e depois de anos sofrendo com uma grande fuga de cérebros, os poloneses altamente qualificados estão voltando para casa, e isso vai muito além da economia. A Polônia está construindo um dos exércitos mais poderosos da Europa e rapidamente se tornando um dos países europeus mais influentes. Com todas essas mudanças ganhando velocidade, está se tornando impossível ignorar a crescente importância da Polônia. No entanto, ainda há uma coisa que poderia destruir todo o progresso polonês: uma ameaça não externa, mas interna. Então, como a Polônia conseguiu se tornar o maior sucesso da Europa? Por que ela está se saindo tão melhor do que os outros e qual é o desafio que ameaça acabar com tudo o que foi alcançado? Esta é a ascensão da Polônia. O país passou por transições cruciais do socialismo para o capitalismo, além de ingressar na União Europeia em 2004. Investimentos em educação e tecnologia atraíram talentos e empresas estrangeiras, impulsionando o progresso econômico. No entanto, desafios significativos persistem. A dependência contínua de investimentos estrangeiros e a falta de grandes empresas nacionais em setores de alto valor agregado são preocupações. Além disso, a polarização política entre grupos liberais e conservadores representa uma ameaça à coesão social e à estabilidade política. Mas para entender por que a transformação da Polônia é tão importante, precisamos entender de onde ela começou. No século XX, depois de se tornar o primeiro país a ser invadido pela Alemanha e perder 20% de sua população na Segunda Guerra Mundial, a Polônia se tornou parte do Bloco Oriental como um dos estados satélites controlados pelos soviéticos. Como no resto do Bloco Oriental, os 40 anos de comunismo foram tempos de profundo isolamento econômico, estagnação e desespero geral. A Polônia teve que importar o sistema soviético de economia planejada centralmente, onde o Estado possuía quase tudo, as empresas privadas eram praticamente inexistentes, e como eram basicamente uma colônia soviética, a economia polonesa estava submissa aos interesses da União Soviética e forçada a fazer, comprar e vender o que Moscou queria, quer fizesse sentido econômico ou não. Como resultado, a economia planejada centralmente era profundamente disfuncional e mal gerida, paralisada por constantes escassez de bens básicos e falta de recursos. Quando os regimes comunistas do leste europeu finalmente caíram em 1989 e a Polônia se tornou livre e independente, emergiu de trás da cortina de ferro como um dos países mais pobres da Europa, com infraestrutura e serviços públicos altamente disfuncionais e, basicamente, sem experiência com o capitalismo e a participação na economia global. O salário médio era 10 vezes menor do que na Alemanha e o país lutava contra a hiperinflação. Em outras palavras, não era um país no qual você apostaria para se tornar um grande sucesso, mas avance 30 anos no futuro, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, como a Polônia conseguiu? Desde 1992,
a Polônia conseguiu crescer consecutivamente por quase 3 décadas, alcançando o período mais longo de crescimento na história europeia moderna. Não são muitos os países capazes de fazer isso, e a razão é que, geralmente, quando encontram uma estratégia de sucesso, tendem a segui-la mesmo depois que ela para de funcionar. No entanto, a Polônia conseguiu encontrar uma estratégia de crescimento diferente para cada uma das 3 décadas, o que permitiu que crescesse tão rapidamente por tanto tempo. Começando no início dos anos 1990, seu principal desafio, como em qualquer outro país pós-comunista, era como fazer a transição de uma economia centralizada estatal para uma economia capitalista. Na maioria dos países, essas reformas de transição foram de uma forma ou de outra problemáticas, ou levaram muito tempo, ou se tornaram bastante corruptas, e grande parte da riqueza do Estado foi transferida para as mãos de alguns oligarcas ricos que enriqueceram devido às suas conexões políticas. A Polônia, por outro lado, gerenciou essa transição de forma arguivelmente melhor do que outros. Transicionou para o capitalismo rapidamente, mas privatizou a maioria das empresas estatais lentamente e alguns anos depois do que a maioria de seus vizinhos. Depois que o caos acalmou e depois que se tornou um pouco mais difícil roubar tudo, graças a isso, ela se tornou praticamente o único país pós-socialista sem uma economia dominada por oligarcas e sem uma crise econômica na década de 1990. Mas, apesar do bom começo nos anos 2000, isso não era mais suficiente. Para crescer, a próxima fase foi a globalização. Em 2004, a Polônia ingressou na União Europeia e no mercado europeu aberto, com livre movimentação de bens e serviços, sem barreiras entre a Polônia e o resto da Europa. Fazia sentido para empresas da Europa Ocidental transferirem sua produção para a Polônia, onde tinham um grande e muito barato pool de trabalhadores à disposição. E enquanto essas empresas mantinham a maior parte do lucro, a Polônia obteve o suficiente para continuar crescendo a um ritmo bastante rápido. E ingressar na União Europeia trouxe outro benefício importante, já que um de seus princípios-chave é a redistribuição de dinheiro dos Estados-membros mais ricos para os menos desenvolvidos, a fim de equilibrar a disparidade de riqueza na União. Após ingressar, os estados do leste europeu começaram a receber muito dinheiro, e a Polônia conseguiu usá-lo para construir e melhorar tudo, desde estradas até universidades, e novamente de uma maneira muito mais eficiente do que em muitos outros países do leste europeu. Mas isso só pode te levar até certo ponto, e muitos países que seguem uma trajetória semelhante eventualmente caem na chamada armadilha de renda média. Se sua economia se baseia em fornecer mão de obra barata para empresas estrangeiras, você só pode crescer até certo ponto. E se você não puder oferecer nada além disso e não tiver grandes empresas próprias, você fica estagnado. Mas até agora, a Polônia parece estar evitando isso. Há 15 anos, empresas estrangeiras estavam contratando trabalhadores de baixa qualificação e baixa remuneração para trabalhos manuais. Mas hoje estão indo para a Polônia porque o país tem um dos maiores grupos de talentos em engenharia da Europa. Em vez de armazéns e fábricas básicas, empresas como o Google estão abrindo centros de pesquisa e desenvolvimento. Dito isso, a Polônia ainda é relativamente pobre, pelo menos em comparação com a maioria da Europa Ocidental, mas o crescimento até agora tem sido impressionante e excepcionalmente inclusivo. Os salários médios no país aumentaram consideravelmente, enquanto a desigualdade permaneceu baixa. Então, não é um crescimento que exista apenas no papel ou que ajude apenas alguns poucos selecionados, mas que realmente beneficiou toda a sociedade. E há mais uma área fora do crescimento econômico, onde a Polônia tem chamado a atenção ultimamente, e é seu aumento militar sem precedentes. Historicamente, a Polônia tem boas razões para ser um pouco paranoica, presa entre a Alemanha e a Rússia,
Foi invadida, dividida, colonizada e despojada de sua independência repetidas vezes. E mesmo hoje, estando na OTAN, essa memória histórica ainda está lá. Enquanto a maioria dos países europeus estava desfrutando de seus dividendos de paz, a Polônia manteve o financiamento militar em um dos níveis mais altos da OTAN. E depois da invasão russa à Ucrânia, isso foi intensificado. Anunciou que, em apenas alguns anos, aumentará seus gastos militares para 5% do PIB, mais do que qualquer outro membro da OTAN, dobrará o tamanho de suas forças armadas para 300 mil e comprará milhares de tanques, caças e outros equipamentos militares. E antes do final da década, a Polônia planeja ter as forças terrestres mais poderosas da Europa, o que seria um dos aumentos militares mais ambiciosos na história moderna europeia. Dito isso, o que a Polônia alcançou até agora é impressionante e o que ela planeja alcançar ainda mais, mas ainda está para ser visto, se tudo isso realmente acontecerá. Apesar de seus sucessos, existem alguns riscos significativos que poderiam acabar com todo o milagre polonês, e nem todos estão tão otimistas em relação ao futuro da Polônia. Por muito tempo, a demografia foi considerada a principal ameaça, já que cerca de 500 mil de pessoas deixaram o país nos últimos 30 anos. Mas agora parece que a Polônia conseguiu reverter essa tendência. Nos últimos anos, viu uma fuga de cérebros revertida, à medida que poloneses e pessoas com ascendência polonesa que vivem no exterior começaram a retornar ao país. E desde que o país acolheu mais de 1,5 milhão de refugiados ucranianos, as tendências demográficas estão parecendo muito melhores. Portanto, existem realmente 2 riscos principais. Em primeiro lugar, embora o crescimento tenha sido impressionante, a Polônia, na verdade, ainda não evitou completamente a armadilha de renda média. Até agora, ainda é massivamente dependente de investimentos estrangeiros e, embora centros de tecnologia estejam sendo abertos em Varsóvia, eles são criados por empresas estrangeiras em vez de empresas polonesas. E embora isso traga empregos e crescimento, mais uma vez, há um limite para o quão alto você pode crescer, já que a maior parte do lucro acabará sempre deixando o país no final. Para entrar nas grandes ligas, você precisa de gigantes domésticos em setores de alto valor agregado, e a Polônia ainda não tem isso, pelo menos ainda não. Mas o risco muito maior é de natureza completamente diferente e diz respeito a uma parte da história polonesa que não abordamos ainda. A questão é que a Polônia é um país profundamente dividido, tão dividido que podemos quase falar de 2 Polônias diferentes, uma liberal e progressista, e a outra profundamente conservadora e religiosa. Assim como nos Estados Unidos, as 2 Polônias estão encontrando cada vez mais difícil coexistir. Pesquisas mostram que ambos os lados são altamente suspeitos um do outro, intolerantes às visões opostas e cada vez mais relutantes em fazer concessões. Por anos, o governo conservador atual tem sido criticado pela oposição liberal por supostamente contornar as regras para se manter no poder e tem tido uma crescente tensão com a União Europeia, que ameaça cortar a Polônia do financiamento da União como punição por não manter o Estado de Direito. E a questão é que, independentemente de qual lado você torce, o resultado final é ruim para ambas as partes e para a Polônia em geral. O país precisa que ambas as partes da população coexistam e trabalhem juntas, e precisa da União Europeia se quiser ser verdadeiramente bem-sucedido. E se não conseguir fazer isso, o milagre polonês acabará em breve, antes mesmo de ter realmente começado. Obrigado por ter chegado até aqui.